Uma nova fase da guerra está se desenrolando em Moscou, onde o Serviço de Segurança do Estado está em guerra direta com os militares. Os militares russos agora estão lutando em uma guerra de dois frontes. A Segunda Guerra não usa tanques ou mísseis, mas fere a Rússia mais do que a Ucrânia conseguiria. A Agência de Segurança de Putin declarou guerra a Serviço Federal de Segurança, suas próprias forças armadas. A KGB moderna da Rússia está literalmente prendendo generais, jogando-os na cadeia e destruindo o próprio exército que deveria vencer a guerra. Nos últimos 2 anos, ao menos 19 oficiais militares de alto escalão foram presos, o que não é normal. É uma reestruturação. Isso é uma purga. Isso ocorre enquanto a Rússia perde dinheiro e soldados na Ucrânia, já com mais de 1 milhão de baixas. Por que Putin permite que sua agência de espionagem destrua seu exército? E como isso está prejudicando a Rússia agora? Este tema é polêmico, e mesmo sem promoção do YouTube, vou expor a verdade. Tópicos polêmicos como este acabam sendo suprimidos pelo algoritmo, exceto quando você força o algoritmo a promovê-los clicando no botão de curtir. O Serviço Federal de Segurança atua como cão de guarda de Putin nas Forças Armadas e é a versão atual da KGB. Essas pessoas são a principal arma de Putin para eliminar opositores. Desde o início da guerra na Ucrânia, Putin concedeu poderes extremos a eles, permitindo prender quem supostamente atrapalha o governo. Bem conveniente, né? Do outro lado, o exército russo tem mais de 1 milhão de mortos ou feridos. O exército está sem armas, veículos e principalmente bons comandantes. Putin, em vez de apoiar seu exército, permite que sua agência de espionagem o destrua internamente. A disputa interna começou com Timur Ivanov, vice-ministro da Defesa. Ele foi preso em abril de 2024 por corrupção. Todos pensaram que era apenas o Putin eliminando alguém, pois esse cara vivia luxuosamente para um funcionário público. Nada demais, certo? Mas então as coisas ficaram estranhas. 3 semanas depois, prenderam o tenente-general Yuri Kuznetsov, responsável pelo pessoal e cargos do Ministério da Defesa da Rússia. Eles o encontraram com mais de $1 milhão em dinheiro e objetos de valor. Ainda assim, muitos viam isso só como consequência do drama após Putin demitir Sergei Shoigu. Achavam que era só corrupção até verem outros 2 oficiais presos. Em 20 de maio de 2024, 2 generais que lideravam a guerra na Ucrânia foram presos. O major-general Ivan Popov, ex-comandante do 58º Exército, e o tenente-general Vadim Chemirin, responsável pelas comunicações militares. Esses caras foram bodes expiatórios, usados para esconder o verdadeiro culpado. Nenhuma dessas prisões está ligada a fracassos militares na Ucrânia, mas sim a acusações de corrupção, suborno e fraude. Aqui está o que acontece nos bastidores. Todas as prisões seguem os mesmos padrões. Espiões do Serviço Federal de Segurança obtêm dados comprometedores sobre oficiais e repassam ao Serviço Federal de Segurança russo para formalizar o caso. Vadim Chemirin, por exemplo, foi promovido no Departamento de Comunicações e nas comunicações militares russas. As pessoas são vistas como inteligentes porque esse trabalho exige formação séria. Eles também são muito próximos dos comandantes de alto escalão, porque lidam com todas as mensagens durante as batalhas. A Rússia o prendeu por acusações de suborno, mas muitos acreditam que isso foi apenas para encobrir algo maior por trás. As comunicações militares da Rússia na Ucrânia foram um desastre, como o próprio Putin reclamou publicamente. Quando o Serviço Federal de Segurança precisava de um bode expiatório, Chemirin era ideal. Eles esconderam segredos sobre ele por anos, aguardando o momento certo para usá-los. Mas o Serviço Federal de Segurança, ou melhor, Putin, nem poupou as lendas. Ivan Popov é um exemplo. Ivan é um dos poucos generais russos que lutou na Chechênia, na Geórgia, e foi enviado para a Crimeia depois que a Rússia a tomou em 2014. Em 2023, ele cometeu um grande erro ao criticar publicamente seus comandantes e alguém vazou o áudio. A maioria das pessoas achou que Popov seria preso imediatamente, mas o Serviço Federal de Segurança recuou. Por quê? Porque isso aconteceu logo depois. O líder mercenário Yevgeny Prigozhin tentou marchar sobre Moscou. A última coisa que eles precisavam era de outra rebelião militar. Eles esperaram as coisas esfriarem e o pegaram durante a Grande Purga. Cada vez que um oficial honesto era preso, surgiam dúvidas sobre essas ações, mas Putin já tinha uma estratégia para contornar isso. O tenente-general Sukhrav Akhmedov, ao contrário dos outros, era ruim no que fazia.
Ele comandava o 20º Exército de Armas Combinadas, que é a maior unidade russa lutando na Ucrânia. Até blogueiros russos pró-guerra o chamavam de incompetente. Quando foi demitido, alguns apoiaram a decisão. Então, a Rússia está prendendo oficiais honestos junto com os verdadeiramente corruptos, para fazer o público acreditar que os erros são culpa dos oficiais e não do governo. O Serviço Federal de Segurança não mira só oficiais corruptos, mas envia um recado a todos os líderes militares da Rússia. Fique na linha e mantenha a boca fechada. Isso também garante que ninguém nas Forças Armadas fique poderoso o suficiente para desafiar o líder supremo. O problema é que Putin faz isso durante a maior guerra da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. As forças armadas dele já sofrem grandes perdas, falta de equipamentos e moral baixa. Ele também está aterrorizando seus próprios oficiais e destruindo o que resta da liderança militar dele. Isso mostra que o sistema de Putin está colapsando. Não é só uma estratégia ruim. Quando um ditador ataca seus próprios aliados, geralmente age por medo. A guerra na Ucrânia visava mostrar força da Rússia, mas está revelando a corrupção do sistema. Quando alguém desafiou o sistema, quase derrubou o regime de Putin. Sua rebelião mudou tudo. Volte comigo para junho de 2023, época em que havia alguém chamado Yevgeny Prigozhin. Esse cara liderava o Wagner, o grupo de mercenários mais famoso da Rússia e exército pessoal de Putin. Mas Prigozhin tinha um grande problema com a liderança militar da Rússia, especialmente com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e com o principal general, Valery Gerasimov. Por meses, Prigozhin criticava publicamente esses caras, chamando-os de incompetentes e acusando-os de enviar seus homens para morrer à toa. A maioria das pessoas achava que era só, reclamação barulhenta. Mas então Prigozhin fez algo que ninguém esperava. Ele virou seu exército e marchou em direção a Moscou. Milhares de mercenários fortemente armados avançando pelas rodovias russas, indo direto para a capital. Eles tomaram Rostov-no-Don, principal centro militar do sul da Rússia. Por algumas horas assustadoras, parecia que Putin poderia enfrentar um golpe real. Ele sabia que era uma luta decisiva, mas não sabia que o Serviço Federal de Segurança descobriu o plano de Prigozhin 2 dias antes. O Serviço Federal de Segurança estava impotente, 2 dias, e ainda não conseguiu impedir. É como saber que alguém está planejando roubar sua casa e ainda assim deixar a pessoa entrar pela porta da frente. Foi aí que o aliado vizinho da Rússia veio ao seu resgate. Não foi a China. A rebelião desmoronou bem rápido. Lukashenko, presidente da Bielorrússia, conseguiu convencer Prigozhin a recuar e as acusações foram retiradas. Prigozhin deveria ficar quieto na Bielorrússia, mas 2 meses depois, seu avião explodiu misteriosamente. Curioso como é ao se opor a Putin. A rebelião de Prigozhin mostrou a Putin que seu próprio sistema estava desmoronando. O Serviço Federal de Segurança falhou em sua tarefa mais básica, proteger o regime. Os militares eram tão odiados que até os mercenários de Putin queriam sua destruição. E o pior de tudo, tudo aconteceu enquanto todos estavam assistindo. Então Putin fez o que ditadores sempre fazem quando ficam com medo. Ele deu mais poder ao Serviço Federal de Segurança e mandou que resolvessem o problema. O Serviço Federal de Segurança recebeu uma nova missão: garantir que nada parecido com a rebelião de Prigozhin aconteça novamente. E a solução deles foi simples: destruir qualquer um nas Forças Armadas que possa representar uma ameaça. Não era mais só corrupção. O Serviço Federal de Segurança passou a usar informações sobre oficiais militares, transformando investigações de suborno em armas. Foi aqui que Putin errou. Começou uma guerra interna, enquanto a Rússia já enfrentava seu maior conflito desde a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra saiu do controle. Vou te mostrar os números reais, que são impressionantes. Só em 2024, a Rússia perdeu entre 427.430 soldados mortos ou feridos. Isso supera as perdas de 2022 e 2023 somadas. São mais de 1.000 soldados perdidos diariamente. A Rússia perdeu mais soldados em 3 anos de guerra contra a Ucrânia do que em todas as guerras desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Soviética no Afeganistão durou 10 anos e matou cerca de 15.000 soldados. A Rússia está perdendo essa quantidade de tropas na Ucrânia a cada 2 semanas. E o que a Rússia tem para mostrar por todo esse sangue derramado? Eles tomaram cerca de 5.000 quilômetros quadrados da Ucrânia em 2024, menos de 1% do país. No ritmo atual, as forças russas estão avançando cerca de 50 metros por dia em algumas áreas.
Isso é mais lento que a guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, enquanto a Rússia perde equipamentos mais rápido do que repõe. Desde janeiro de 2024, eles perderam mais de 1.000 veículos blindados, 3.000 veículos de combate de infantaria e quase 2.000 tanques. Já as perdas da Ucrânia são bem menores. Às vezes, a Rússia perde 5 equipamentos para cada um ucraniano. Imagine ser um general russo vendo esse desastre acontecer. Seus soldados morrem aos milhares por pequenas áreas de terras lamacentas. Seu equipamento está quebrando e as linhas de suprimento estão em caos. Em vez de apoio de Moscou, você vê colegas sendo levados algemados. Isso está criando exatamente o tipo de ressentimento e raiva que Putin mais teme. O exército russo está sendo humilhado e perseguido ao mesmo tempo. Cada prisão envia a mesma mensagem. Não confiamos em você e estamos atentos. Se errar, será o próximo. Porém, os problemas de Putin vão além da moral das Forças Armadas. A guerra está levando a Rússia à falência, com defesa representando mais de 40% do orçamento federal. O governo está ficando sem dinheiro tão rápido que o déficit orçamentário cresceu, 30% só no primeiro semestre de 2024. A economia da Rússia, que parecia forte em 2023 e 2024, agora está desmoronando. O Fundo Monetário Internacional cortou a previsão de crescimento da Rússia para 2025 de 1,5% para 0,9%. As receitas de petróleo e gás caem, e os fundos de reserva da Rússia estão quase vazios. Após 3 anos de guerra, essa pressão econômica está tornando a luta interna pelo poder ainda pior. Quando falta dinheiro, todos disputam o que sobra. Esse é o ponto da corrupção na Rússia. Não é falha do sistema, é característica. Todo o governo russo opera com propina, suborno e roubo. Investigadores russos descobriram que um fornecedor entregou rolamentos defeituosos para aviões militares. Como resultado, 5 aeronaves Ilyushin-76 tiveram que ser retiradas de serviço, o que significa que não puderam transportar suprimentos para as tropas na Ucrânia. O prejuízo foi de cerca de 130 milhões de rublos, tudo porque alguém quis economizar e ficar com a diferença. Histórias como essa acontecem todos os dias na Rússia. Mas, em vez de consertar o sistema, Putin só está trocando as cadeiras de lugar. O novo ministro da Defesa já traz seus próprios aliados e parceiros de negócios, o que provavelmente levará à corrupção. Isso cria um ciclo vicioso. As purgas anticorrupção podem, na verdade, tornar o exército menos eficiente a curto prazo. Por quê? Pois todo o sistema depende de relações pessoais e acordos ocultos. Por outro lado, a Ucrânia está se fortalecendo gradualmente com a chegada de armas ocidentais. Os soldados deles estão recebendo um treinamento melhor e estão mostrando que conseguem atacar profundamente dentro da Rússia com ataques de drones. A incursão ucraniana em Kursk surpreendeu totalmente a Rússia e envergonhou Putin mundialmente. Mas o que realmente torna isso assustador para a Rússia é o fato de que aquelas prisões de que falamos não são atos aleatórios de vingança nem simples corrupção. Limpeza. Isso é uma tomada de controle do governo russo pela agência de espionagem do Putin, indo além dos militares. O Serviço Federal de Segurança planeja não só para os problemas atuais, mas também para o que ocorrerá após Putin sair ou morrer. Putin tem 72 anos e não vai estar por aqui para sempre. Quando ele sair, haverá grande disputa pelo controle da Rússia. O Serviço Federal de Segurança está garantindo que vença essa disputa antes mesmo que ela comece. Eles identificaram 4 áreas-chave que precisam controlar. Quem é promovido nas Forças Armadas, como o dinheiro da defesa é usado, para onde vai a inteligência e quem comanda as tropas. Primeiro, o controle de pessoal. Quando prenderam o general Kuznetsov, eles não removeram apenas uma pessoa. Eles levaram todos os registros de subornos, favores e acordos. E agora o Serviço Federal de Segurança tem um mapa completo da corrupção militar. Eles sabem quais oficiais aceitaram subornos e quem deve favores a quem. Essa informação é como uma arma nuclear em disputa política. Agora, antes que qualquer oficial militar seja promovido, eles basicamente precisam da aprovação do Serviço Federal de Segurança. Segundo, controle orçamentário. Com o déficit da Rússia chegando a 49 trilhões de rublos, 30% acima do previsto, o controle dos gastos militares tornou-se fundamental. O Serviço Federal de Segurança se posicionou como a solução, dizendo a Putin que os militares não podem ser confiados com esse dinheiro. Deixe que cuidemos disso. Funcionou! Terceiro, o controle pela inteligência.
O Serviço Federal de Segurança avança na inteligência militar, gerando confusão sobre a hierarquia. Essa confusão não é por acaso. Quando comandantes não sabem em qual inteligência confiar, ocorrem erros. O Serviço Federal de Segurança destaca essas falhas, justificando a necessidade de controle, e cria um clima de medo total. Oficiais russos dizem estar sempre sob vigilância, com chamadas e atividades monitoradas e lealdade em dúvida. Comandantes gastam mais tempo evitando prisão do que lutando. O Serviço Federal de Segurança lançou grande campanha de propaganda para retratar a tomada de poder como heróica. Desde o início da guerra, a Rússia aprovou leis que tornam crime espalhar informações falsas sobre os militares. Essas leis são tão amplas que qualquer crítica pode te levar para a cadeia. Centenas de pessoas foram presas por protestos pacíficos. Jornalistas estrangeiros foram expulsos e a mídia independente foi fechada. Na bolha de informação, as purgas do Serviço Federal de Segurança são vistas como ações heróicas contra a corrupção. As pessoas veem generais presos e acham que é justiça, sem perceber o desmantelamento do comando militar. O colapso econômico torna isso ainda mais fácil. Com a inflação em 88% e militares perdendo dinheiro, a proposta do Serviço Federal de Segurança se torna atraente. Somos eficientes e leais, dê-nos o controle e resolveremos tudo. Putin, sempre paranoico com golpes, permite que seus espiões enfraqueçam generais. O mesmo exército que atua dentro da Rússia, mas a maior parte dele nem está totalmente sob o controle de Putin. Esse exército é controlado por ditadores regionais. As forças armadas russas nunca foram uma força unificada. Enquanto o Serviço Federal de Segurança e militares brigam em Moscou, várias regiões da Rússia têm estruturas militares diferentes do exército principal. E duas das mais poderosas estão no norte do Cáucaso, Daguestão e Chechênia. Daguestão e Chechênia têm forças militares diferentes das principais forças armadas russas. Apesar de integrarem a Federação Russa, as regiões têm políticas de segurança e forças locais marcadas por fatores étnicos, políticos e históricos próprios, especialmente sob Ramzan Kadyrov. Na Chechênia, o Daguestão, localizado no norte do Cáucaso, tem experimentado repetidos ataques terroristas e insurgências, frequentemente envolvendo grupos militantes islâmicos. As forças da região incluem policiais locais, batalhões de segurança e unidades anti-terrorismo. Essas formações sofrem mais pressão e têm baixas desproporcionais em relação às áreas de maioria russa. Daguestão tornou-se um foco de ataques extremistas em 2024, com tiroteios e atentados contra instituições religiosas e de segurança. As respostas costumam envolver operações locais intensas de contra-terrorismo, com veículos blindados e tropas rápidas, Moscou intervindo diretamente ou delegando o controle às autoridades locais. Devido à complexidade da região e à mistura volátil de grupos étnicos, a Chechênia, por outro lado, está sob o comando de Ramzan Kadyrov. Ele criou o Kedarovtsi, um exército pessoal formado por forças especiais da polícia, Guarda Nacional e equipes de resposta rápida. Esses grupos respondem formalmente aos ministérios russos, mas são leais principalmente a Kadyrov. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, Kadyrov triplicou suas forças para cerca de 20 unidades militares leais. Até o fim de 2024, ele diz comandar até 70 mil soldados armados, mas estimativas independentes são menores. As unidades de Kadyrov, como o Regimento Especial Armad e Specjalny Otriad Bistrogo Reagirovania, são centralizadas sob seu comando. Muitos batalhões ficam em Grozny e só vão para a linha de frente em operações específicas. Recrutas jovens da Chechênia e outras regiões tendem a servir na Ucrânia. O controle dos regimentos e da polícia depende do apadrinhamento, redes e lealdade a Kadyrov, não da hierarquia militar de Moscou. As forças de Kadyrov foram acusadas de abusos de direitos humanos e atuam com autonomia, servindo interesses regionais e federais. E apesar da integração nominal, tanto o Daguestão quanto a Chechênia frequentemente entram em conflito com Moscou por recursos, autonomia e questões étnicas. As ambições expansionistas da Chechênia desestabilizaram o Daguestão devido a disputas históricas por distritos e assentamentos fronteiriços. Demandas recentes da Chechênia para retomar territórios no Daguestão geraram ansiedade sobre expulsões e conflitos étnicos. O risco de violência e anexação por Kadyrov cresce, enquanto Moscou tenta se manter neutra e controlar disputas.
mas pode ter que intervir se houver agitação ou conflitos nas fronteiras. Kadyrov é conhecido por declarações agressivas de retaliação étnica, elevando tensões com o norte do Cáucaso e gerando oposição pública na Ingushétia, Daguestão e Ossétia do Norte por causa do domínio checheno. Daguestão segue estratégico como base naval. A Rússia precisa equilibrar controle e governança local para evitar desestabilização diante de ameaças à segurança, desafios de recursos e dificuldades econômicas. O exército russo sempre esteve dividido por facções e rivalidades. Então, quando eles resistem, não é uma rebelião organizada. É como uma guerra de guerrilha dentro do próprio governo. Veja como isso funciona. Oficiais militares silenciosamente se recusam a cooperar com investigações do Serviço Federal de Segurança. Eles estão criando cadeias de comandos separadas que ignoram a agência de espionagem. Os militares também estão travando uma guerra de informação contra o Serviço Federal de Segurança. Eles divulgam à mídia independente e à inteligência ocidental denúncias de corrupção e abuso do Serviço Federal de Segurança. Toda vez que você vê uma reportagem sobre outro general preso ou disfunção militar, há uma boa chance de que tenha vindo de fontes militares tentando expor o que está acontecendo com eles. Eles usam blogueiros de guerra e comentaristas patrióticos para criticar o Serviço Federal de Segurança sem desafiar Putin diretamente. Parece uma estratégia inteligente, mas cada vez mais perigosa à medida que o Serviço Federal de Segurança aperta o controle sobre as informações. Líderes militares buscam alianças com governadores, empresários e oligarcas ligados a contratos militares. A proposta é formar centros de poder alternativos ao Serviço Federal de Segurança, mas o órgão também persegue esses grupos. Com mais de 1 milhão de baixas russas nesta guerra e comandantes competentes sendo removidos por lealdade insuficiente, a frustração dos militares está chegando ao limite. Oficiais veem colegas presos e soldados morrendo por ganhos territoriais insignificantes. O sinal mais perturbador do colapso militar é o que está acontecendo com os soldados comuns. Surgem relatos de soldados mantidos em buracos por se recusarem a ir à linha de frente. Isso deveria assustar Putin mais do que qualquer coisa. Esse conflito interno não só distrai da guerra na Ucrânia, como acelera a derrota da Rússia. A Rússia recruta de 8.000 a 9.000 soldados por mês só para repor baixas. Esses recrutas precisam de comandantes experientes, mas a maioria deles está presa em celas da Serviço Federal de Segurança justamente quando a Rússia mais precisa de liderança. Ucranianos passaram a atacar a linha vital da Rússia. Seus ataques de drones à infraestrutura energética da Rússia causaram cerca de 60 bilhões de rublos em danos e fecharam até 17% da capacidade de refino temporariamente. A Rússia reservou 40% do orçamento federal de 2025 para militares e segurança. O déficit orçamentário e o controle do Serviço Federal de Segurança sobre gastos de defesa causaram falta de suprimentos e abalaram o moral das tropas. O Serviço Federal de Segurança passou a controlar contratos de defesa, priorizando lealdade política sobre eficiência industrial. Isso piorou a produção de armas e o investimento estrangeiro direto caiu 91%, atingindo 335 bilhões de dólares em 2024. No campo de batalha, esses problemas aparecem. Mesmo com 623 mil soldados, bem mais que os 125 mil iniciais, a Rússia conquistou menos de 5 mil quilômetros quadrados em 2024. Isso é menos de 1% do território ucraniano. Em vez de lutarem por seu país, esses soldados cometem crimes nele. A criminalidade está aumentando na Rússia. Mais de 330 mil crimes graves foram registrados no primeiro semestre de 2025, o que é o maior número em 15 anos. Esse aumento está diretamente ligado a dezenas de milhares de soldados que retornaram, muitos dos quais eram ex-presidiários recrutados das prisões. Soldados que retornaram mataram quase 400 pessoas desde o início da guerra. Autoridades russas notaram o aumento do crime organizado nos anos 1990, após a Guerra do Afeganistão, com veteranos retornando e impulsionando essa alta. O governo não oferece avaliações obrigatórias de saúde mental para soldados que retornam da linha de frente. A expansão do Serviço Federal de Segurança gerou repressão interna inédita. Em dezembro de 2024, 783 prisioneiros políticos foram registrados. Em 2024, 1.185 pessoas foram presas em manifestações.
As leis de censura de guerra introduzidas em março de 2022 resultaram em 78 novos casos em 2024 de pessoas acusadas por criticar os militares. O Serviço Federal de Segurança monitora famílias de militares, trabalhadores da defesa e envolvidos no esforço de guerra. A guerra prejudicou gravemente o prestígio estratégico da Rússia. Países pós-soviéticos buscam alternativas à influência russa. A Armênia, aliada da Rússia, demonstrou insatisfação com a falta de ação de Moscou diante do Azerbaijão. Cazaquistão e Uzbequistão estão aprofundando relações com outras potências, incluindo China e Turquia. A luta interna enfraquece a capacidade da Rússia de projetar poder e acelera a transição para um mundo mais multipolar. Enquanto os tanques avançam na Ucrânia, a verdadeira disputa pelo futuro da Rússia ocorre nas sombras do Kremlin. A espionagem e as forças armadas de Putin se destroem, gerando caos interno e fragilidade externa. Isso não se trata mais apenas de corrupção ou disputas de poder. Trata-se de uma superpotência nuclear que está literalmente lutando contra si mesma enquanto o mundo observa. O mais assustador é que todos vivemos as consequências do que vem a seguir.